Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Venho aqui hoje dar continuidade às nossas aulas de eletrodinâmica, hoje ainda no tópico de lei de Kirchhoff, e uma questão bem direta, bem objetiva e bem interessante de ser feita, tá? Vamos a ela. Determine as correntes nos ramos do circuito elétrico indicado na figura abaixo. Então ele deu aqui um circuito elétrico, ok? E colocou aqui essa força eletromotriz é 1, essa força eletromotriz é 2, essa força eletromotriz é 3. Veja bem, eu estou falando em força eletromotriz. Eu não sei se de fato esse 1, esse 2 e esse 3 são realmente geradores, podem ser receptores. Eu estou de maneira assim, geral, falando uma força eletromotriz, mas pode ser de repente que a 1 seja uma força contra-eletromotriz. A gente tem que descobrir isso, tá? Então, aqui em potencial, pode ser um gerador, pode ser um receptor. A mesma coisa no 2, a mesma coisa no 3. Okay? E são dados esses valores. 1 volt, 2 volts e 3 volts. Ok? Então, 1 volt, 2 volts, 3 volts. E alguns resistores, que nós vamos chamar de resistor de resistência R1, resistores de resistências R2, e o resistor de resistência R3, esse aqui também é R1. Os valores são dados aqui também. R1 vale 0,4 ohm, R2 1 ohm e R3 0,2 ohm. O que ele quer, na verdade, em síntese, é quanto passa de corrente em cada ramal. Nesse ramal daqui, nesse ramal aqui e nesse ramal daqui. Ramal, o ramo, está no mesmo aqui. Tá? Então o comando é esse, quer saber quanto passa de corrente em cada ramal. Tudo bem até aí? Bem, vamos lá. Aqui eu coloquei a figura, já nomeei aqui esses pontos, A, B, C, D, E e F, ok? E aqui eu tenho 3 ramais, né? Esse ramal aqui, B, A, F, eu tenho aqui EB e tem esse B, C, D, E, ok? Eu nomeei aqui esse ramal aqui com uma corrente I1, com esse percurso aqui, I2 aqui e I3 aqui. Eu não sei, na verdade, como já disse antes, se isso aqui é um gerador ou um receptor. O mesmo vale para esse daqui e esse daqui. Então, eu estou colocando de forma arbitrária um sentido, tá? Se nas minhas contas, nos meus cálculos, eu achar que essas correntes aqui são de fato positivas, é porque eu acertei realmente o fluxo de corrente em cada um desses ramais. Se der negativo, é porque é aquele valor numérico em módulo, só com sentido contrário. Tá? Então, o que vai me dizer se eu acertei ou não o sentido da minha corrente em cada um dos ramais que eu coloquei, desses 3 ramais, vai ser o valor positivo ou negativo que eu encontrar na solução. Se achar positivo, eu acertei o sentido. Se achar negativo, o sentido é o contrário, o reverso daquilo que eu coloquei. Então, vamos lá. Nesse contexto daqui, eu tenho que analisar as malhas e tenho que analisar os nós, como já fizemos anteriormente em várias questões. O mais simples seria analisar, a princípio, esse nó B aqui. Nesse nó B, eu tenho 2 correntes chegando e uma saindo. Então, pela lei dos nós, que é a primeira lei de Kirchhoff, eu tenho que o I2 somado ao I1 tem que dar o I3. O total de corrente que chega é igual ao total de corrente que sai. O sistema é conservativo, né? Então, pelo nó B, eu posso falar que I1 mais I2 é igual a I3. Que I1 mais I2 está dando o I3. Até aí, tudo bem? Bom, agora eu vou pegar a malha, essa aqui à esquerda, essa daqui. Vou falar malha A, B, E, F, A, essa malha aqui. Eu coloquei aqui. E coloquei aqui sentido horário. Eu não botei aqui para não ficar muito poluída a minha imagem, tá? Mas seria o sentido horário. Nesse, quer dizer, vai estar contra ao sentido de I3, contra o sentido de I2. Tá assim, sentido horário. Tá? Então vamos lá. Eu comecei aqui a partir do B. Sentido horário. Aqui vai ser mais E2. Depois, vamos lá. Menos R2, I2. Menos R3, I3. Menos E1 e menos R2, I3. Aqui. Substituindo os valores, o E2 vale 2 volts, o R2 vale 1 ohm. Então, aqui, eu tenho essa equação formada aqui, o E1 vale 1 volt, eu tenho aqui 1 volt. Então, eu tenho que, na verdade, de maneira mais resumida, que I2 mais 2 I3 é igual a 1.
Então, eu tenho, a princípio, essa equação aqui, que relaciona I1, I2 e I3. Eu tenho I2 com I3. Tem que ter pelo menos mais uma equação para poder resolver esse meu sistema. Até aqui, tudo bem? Bem, agora vamos pegar essa malha aqui, à direita, tá? Que seria a malha B, C, D, E, B. Aqui. Vou colocar também no sentido horário, quer dizer, esse sentido aqui, contrário ao sentido de I1 e aqui a favor do sentido de I2. Eu vou começar por B. Daqui para cá eu tenho menos R3 I1, eu tenho mais E3 no sentido, eu tenho menos R1 I1, menos R1 I1, mais R2 I2, menos E2. Então foi o que eu coloquei ali no outro quadro. Vamos ali. Então vamos lá. Foi o que eu botei. Menos R3 I1, mais E3, menos R1 I1, menos R1 I1, que são duas resistências percorridas pela mesma corrente I1, mais R2 I2, menos E2. Substituindo os valores, o R3 vale 0,2, o E3 são 3 volts, o R1 vale 0,4, R1 0,4, R2 vale 1 e o E2 vale 2 volts. Finalizo com I1 menos I2 igual a 1. Então agora eu tenho 3 equações e 3 incógnitas, tá? Eu consigo analisar e formar o meu sistema para ver se ele é possível, se não é possível, o que vai dar além disso. Tudo bem até aí? Bem, aqui são, então, as equações que a gente achou em função das análises que fizemos em relação à primeira lei de Kirchhoff, lei dos nós, em um determinado ponto, que eu chamei de ponto B naquele circuito elétrico, e das duas malhas, a malha à esquerda e a malha à direita. Aqui estão as equações. Essa aqui eu escrevi de forma um pouco diferenciada, porque ele dizia que 1 mais I2 é igual a I3, apenas eu passei o I3 para o outro lado, para o outro membro, e ficou em 1 mais I2 menos I3 igual a 0. Tá? Por que eu fiz isso? Eu vou aplicar aqui agora uma metodologia de resolução de equações, no caso aqui são equações lineares, né? Todas essas incógnitas aqui, né? Estão elevando a potência 1, então são equações lineares. Eu tenho um sistema de equações lineares. Eu vou aplicar aqui uma metodologia chamada regra de Cramer, ou método dos determinantes. Tá? Por que eu vou usar isso? Aqui eu tenho, na verdade, 3 incógnitas, na verdade, I1, I2 e I3, eu não sei qual o valor dessas correntes, né? Nem sei se o sentido que eu atribuí para cada corrente é o sentido correto, realmente, da corrente, tá? E aqui fica bem mais fácil fazer por esse método. Por quê? Porque no caso da física, dentro da metodologia que é colocada por Cramer, existe uma coisa chamada determinante principal, tá? Que é formado pelos coeficientes dessas incógnitas, I1, I2 e 3. Eu vou mostrar aqui para vocês. Já foi feita uma aula sobre isso, onde eu explico como é que se resolve essa situação de usar a regra de Cramer. Tá? Então, aqui eu vou aplicar diretamente aqui, ter a explicação mais completa numa aula anterior nossa. Ok? Mas, mesmo assim, eu vou com calma para a gente poder se ambientar a essa nova metodologia de resolução de sistemas de equações lineares. Ok? O que eu fiz aqui? Eu peguei essas equações e coloquei dessa forma aqui para botar I1 embaixo de I1, I2 e I3. Tá? Por que isso? Porque o tal determinante, né, principal do meu sistema de equações lineares, onde as minhas incógnitas são I1, I2 e I3, é formado pelos coeficientes de cada uma dessas incógnitas. Então, nessa primeira coluna aqui, são os coeficientes de I1. Aqui é 1, aqui é 0 e 1, porque não tem o I1 aqui, é 0 vezes I1. Como não tem também aqui nessa equação de baixo o I3, eu botei 0 e 3, tá bom? Apenas para completar isso daqui. Então ficou 1, 0, 1, 1, 0, 1, seriam os coeficientes de I1. De I2, 1, 1, menos 1, 1, 1, menos 1. E na última coluna, os coeficientes de I3, menos 1, 2 e 0. Menos 1, 2 e 0. Resolvendo esse determinante, pode ser pelo método de Sarri, como você achar melhor fazer, tá? Você acha igual assim, porque é esse ponto que eu quero analisar com calma, tá? Se deu 5 esse determinante principal, né, formado pelos coeficientes das minhas incógnitas, ele é diferente de 0. E quando esse determinante é diferente de 0, quer dizer que esse sistema aqui colocado,
ele é possível e é determinado. Então, eu vou conseguir achar valores para I1, I2 e I3. Que interessante fazer isso, porque ao ver que deu diferente de zero, eu já sei que isso aqui tem uma solução plausível. Se desse zero, há duas hipóteses plausíveis. Ou ele é impossível, ou ele é indeterminado. Já fica mais complicado para a gente analisar. Seria uma situação em que, se for impossível, o que a gente colocou não é viável eletricamente falando. Tá? Se é determinado, eu não vou achar um valor numérico para isso. Eu vou achar correntes uma em função das outras. Eu não vou achar um valor específico para aquilo. Tá? Então, quando você acha isso aqui, esse determinante principal diferente de zero, é muito legal porque sabe que existe uma solução viável para o sistema colocado. Tudo bem até aí? Bem, agora para a gente conseguir terminar, né, dentro da metodologia bolada por Cramer, eu vou pegar, analisar a cada coluna com... Eu vou atribuir, na verdade, eu quero saber, por exemplo, eu vou chamar isso aqui de delta de I1. Onde tem os coeficientes de I1, eu vou trocar pelos termos independentes da minha equação. Então, onde tem 1, 0 e 1, eu vou colocar 0, 1, 1. Onde tem, numa outra análise, o delta de I2, da corrente 2, onde tem os coeficientes de 2, eu vou trocar por esses termos independentes. Então, ficaria 1, 0, 1, ficaria, vamos lá, 0, 1, 1 e menos 1, 2, 0. E para achar o delta de I3, tá? Eu vou pegar onde tem os coeficientes de 3, eu vou trocar por esses termos independentes. Então, ficaria 1, 0, 1, 1, 1, menos 1 e 0, 1 e 1. Foi o que eu fiz ali no outro quadro, tá? Vamos ali. Bem, foi o que eu fiz aqui. O delta de 1, onde tinha a coluna, tá? Que eram os coeficientes da corrente I1, que a princípio era 1, 0, 1, ficou 0, 1, 1, que são os termos independentes de cada uma das equações lineares. Fazendo esse determinante aqui, dá 4. Fiz o mesmo para I2, dá menos 1, e o mesmo para I3, que deu 3. Para achar agora o valor de I1, I2 e I3, na metodologia de Cramer, é pegar I1, pegar esses determinantes secundários aqui, tá? E dividir pelo determinante principal. Então, I1 vai ser o delta de 1 por delta. Esse delta, já achamos, vale 5. Né? E o delta I1 vale 4. Então, 4 por 5, 4 quintos de ampere, que é uma corrente. Tá? Para achar I2, delta I2 por delta. O delta I2 deu menos 1. Tá? Então, dá menos 1 quinto de ampere. E o I3 é o delta de I3 dividido pelo delta principal, da matriz principal, 3 quintos de ampere. Quer dizer o seguinte, aqui eu tenho 4 quintos, aqui eu tenho 3 quintos. As correntes são exatamente essas. Aqui vale 0,8 ampere, aqui vale 0,6 ampere. Aqui deu negativo, aqui dá menos 0,2 ampere. O que seria esse negativo aqui? Lembra que eu falei que a gente não sabia qual era o sentido correto de cada corrente, como é que ela percorria aquele ramal? A gente fez apenas um chute, vamos dizer assim. Eu penso que seja dessa forma. E colocamos, tá? Aqui deu positivo, aqui deu positivo. Então, o nosso chute, vamos dizer assim, foi coerente. Aqui deu positivo, confirma-se, é aquele sentido. Aqui não. Por ser negativo, quer dizer o quê? Que a corrente 2 tem justamente o sentido contrário àquilo que a gente atribuiu como sendo verdade para nós até então. Quer dizer, a corrente vale 1 quinto de ampere ou 0,2 ampere, mas no sentido contrário que realmente está acontecendo. Tá? Então, na verdade, vamos dar uma olhadinha no outro quadro e ver como é que fica isso aqui, então. Tá? Bem, então seria o seguinte. A princípio, eu coloquei I3 dessa forma, apenas uma síntese do que seria hoje o meu circuito elétrico como um todo. Tá? I3 assim, I1 assim e I2 assim. Como a gente achou I2 negativo, quer dizer que o I2, na verdade, é sentido contrário aqui. A princípio, a gente botou aqui I2 mais I1 era igual a I3. Era uma das equações que a gente analisou. Na verdade, aqui era o ponto B, que a gente fez a lei dos nós, enfim. Só que, na verdade, não é assim. Na verdade, é I1 é igual a I3 mais I2. Apenas você vem aqui e retifica, vamos dizer assim, o sentido que você atribuiu a princípio. Deixamos negativo, quer dizer, é aquele valor, deu menos 1 quinto de ampere, quer dizer, então, na verdade, é 0,2 ampere, só que sentido contrário ao que você arbitrou aqui, vamos dizer. Tá bom? Bem, hoje a gente fica por aqui. Um abraço, tudo de bom.